Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Desde já muito obrigado aí por sua presença do outro lado, ok? Muitíssimo obrigado por vossa presença. Estou aqui com a lição número 3, terceira lição do terceiro trimestre, certo? O despertamento renova o altar. O texto básico está em Esdras capítulo 3, versículo 3 a 5, depois versículo 10 a 13. Eu vou ler apenas algumas partes aqui deste texto base da lição. Diz assim: E levantou-se e levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes. E Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus, do Deus de Israel, para oferecer sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocaustos de manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. E ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso o holocausto contínuo e o das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram o alicerce do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombeta, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos que viam a primeira casa que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Ok? Bom, temos aqui um texto muito interessante, certo? A respeito da restauração do povo de Israel, né, da renovação da fé, certo? E esse avivamento da fé do povo de Israel. Dizem que depois desse cativeiro babilônico, certo? O povo nunca mais foi um povo idólatra. Ok, é isso aí. Fui atender um vizinho aqui, mas estamos de volta. Ok, veio solicitar aqui uma furadeira emprestada. Isso.
estamos para servir na medida do possível, ok? Então é isso, o povo estava retornando, tiveram autorização, não é, para votar, para restaurar o templo, restaurar o altar e retomar a sua vida na sua terra, certo? A sua terra prometida, terra de promissão, terra que emana leite e mel, Jerusalém. Vale salientar que aqui esse é o retorno do povo da tribo do sul, não do norte, a tribo judaica, né, da nação judaica, que tinha como capital Jerusalém, não a que tinha como capital Samaria, que foi levada em cativeiro muito antes, se não me falha a memória, pelos assírios, e essa tribo, esse reino, certo, jamais retornou do cativeiro, certo? Vale salientar também que nessa tribo, cuja capital era Jerusalém, certo, nunca mais alguns também retornaram, preferiram continuar naqueles territórios dos babilônios, certo, para onde haviam sido levados originalmente, ok? Então tínhamos dois reinos, reino do norte e reino do sul, certo? Reino do norte, não tenho como fazer pesca aqui. Reino do norte, isso é coisa básica em teologia, certo? Isso que todos nós deveríamos saber. O reino do norte tinha como capital Samaria. Reino do sul, certo, tinha como capital Jerusalém. E foi o reino que sempre foi mais fiel a Deus, sempre teve reis mais fiéis do que o reino do norte, ok? Mas ambos foram levados, ambos reinos foram invadidos, sitiados, invadidos, e seu povo levado para outros povos, outras nações, como previsto. E aqui esse reino de Judá, ele retorna, certo? Isso é um cativeiro de 70 anos, mas começaram a voltar um pouco antes, voltaram em 3 levas, se não me falha a memória. E como se sabe, alguns não voltaram, inclusive o próprio Daniel não retornou, certo? E houve um avivamento, a restauração do templo, certo? E do altar. E aqui nós temos algumas descrições. Houve uma volta à palavra de Deus, certo? E a narração, ela é muito significativa, e se lermos com atenção, existem algumas palavras algumas expressões muito chamativas, que nos chamam muito a atenção, certo? Diz logo aqui, logo de cara no versículo 2, para oferecerem sobre ele o holocausto, referindo ao altar. E diz logo, como está escrito na lei de Moisés, certo? Como está escrito na lei de Moisés, ou seja, como está escrito na Torá, certo?
Então, o avivamento, certo? A restauração espiritual traz isso. Fazer conforme está escrito, andar conforme está escrito, realizar conforme está escrito, cultuar conforme está escrito. E diz aqui na lei de Moisés, ou seja, na Torá, no Pentateuco. Então, tudo tinha ou teria que ser feito a partir daquele momento, conforme estava escrito na lei, como determinava a Torá. Certo? Então, isso é avivamento, isso é reconstrução do altar pessoal, certo? Que é o coração de cada um que louva a Deus, que adora a Deus, que busca a Deus, que ora ao Deus eterno, ok? Conforme está escrito na lei de Moisés, ainda acrescenta o homem de Deus, ou seja, na lei daquele que escreveu, que deixou para nós, e ele não era qualquer um, entendeu? Era o homem de Deus, era o homem que andava conforme a lei de Deus, mais ainda era o homem escolhido por Deus para tal, para nos trazer a lei. É isto que aqui está dizendo. E firmar o altar sobre as suas bases. É preciso ter base. Então, não existe avivamento sem base. É preciso ter base. E a base está na palavra, certo? A base está na palavra. Avivamento não é grito, não é urra. Avivamento não é pulo, não é salto, certo? Avivamento é estar, como diz aqui, na lei, fazer conforme a lei, conforme a Torá, conforme o mandamento, conforme as escrituras, certo? Deixada por quem? Por um homem de Deus, certo? E firmar o altar sobre as suas bases, certo? É preciso ter base. Veja que interessante essa escritura aqui de Esdras. Veja que interessante. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram o holocausto de dia em dia por ordem, conforme o rito. Cada coisa no seu dia. Veja a organização, a ordem e a decência, também da qual fala o apóstolo Paulo. E celebraram a festa dos tabernáculos. Ok? Mas celebraram como? Como está escrito. Certo? Como está escrito. E ofereceram o holocausto de dia em dia. Certo? Aí faz me lembrar de Romanos, né? De dia em dia. E assim a nossa vida tem que ser entregue de dia em dia, todo dia, a vida de todos nós, por ordem, conforme o rito. Tem um rito, tem uma descrição, como as coisas são feitas, devem ser feitas. Então, conforme o rito, veja que sabedoria de Esdras, cada coisa no seu dia, tudo tem o seu dia, cada coisa tem o seu dia, tudo tem o seu tempo determinado para ser feito, para ser realizado, certo? Versículo 10 diz, já e quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados. Não houve atraso, certo? Não houve nenhum impedimento, que todos já estavam a postos, já estavam em posição, certo? Como soldados preparados para a guerra, para a batalha, certo? E é isso que tem que acontecer, que deve acontecer na nossa vida, que deve acontecer nos cultos, certo? Já postos, certo? Para atuarem, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvar ao Senhor conforme a instituição de Davi. Veja bem,
de novo, conforme o que está escrito, conforme a instituição de Davi, conforme o que foi dito, conforme o que foi falado. Primeiro Moisés, homem de Deus, depois Davi, rei de Israel. Pessoas respeitáveis, pessoas que tinham nome, pessoas que foram escolhidas por Deus e guiadas por Deus. Certo? Versículo 11, e cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, a reveses por seu turno, cada qual no seu turno, na sua vez, certo? Quando chegar a sua vez, esteja pronta, esteja preparada. E quando alguém estiver fazendo a sua parte no seu tempo, não se intrometa, não atrapalhe, certo? Não passe a rasteira, espere a sua vez, como está escrito. E cantavam a revés, cada qual a sua vez no seu turno, certo? A sua vez vai chegar, o seu tempo vai chegar. Então não é preciso se angustiar, se apressar e querer passar na frente dos demais, cada qual na sua vez a revezes. E o versículo 12 diz, porém muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa simples, né? Pode-se dizer aqui, não está escrito, mas era uma coisa muito simples, porque eles estavam, tudo havia sido destruído, estavam reformando, e quando inaugura ainda não estava completamente pronta, certo? Não estava muito bem acabada, mesmo porque também não havia muitos recursos, e choraram em altas vozes, e choraram em altas vozes. Para que esse saudosismo? Vamos celebrar aquilo que está aqui e agora, presente em nossa vida, que está sendo feito agora. Não adianta chorar pelo passado, mesmo porque aqui nesse caso foi resultado de desobediência e de pecado. Então, para que chorar se foi resultado de desobediência e de pecado? A destruição resultou disso. E outra coisa, se Deus não quisesse destruir o templo, ele não destruiria. Porque, na verdade, os judeus eles viam o templo como uma coisa maior do mundo e melhor do mundo, e às vezes até, quem sabe, colocava no lugar de Deus, certo? O templo. E foi assim até o tempo de Jesus, certo? Depois dessa restauração, depois das construções, das restaurações dos templos, já na época de Jesus também, parece que o templo era algo assim, era como um Deus para os judeus. Então, na antiguidade, Deus destruiu. Se ele não quiser destruir, não destruiria. E se ele destruiu, por que chorar? Ele destruiu por um motivo, pecado do povo, transgressão do povo, desobediência do povo. Mas os mais velhos, certo, eles choraram. Agora eu me pergunto quantos anos tinham esses idosos aqui, porque o cativeiro durou 70 anos, certo? A profecia foi para 70 anos. Se algum desses aqui saíram como bebê, agora estariam com 70 anos. Se alguns desses foram ao cativeiro criança com 10 anos, então eles estariam aqui com 80 anos. Ok? Então, não sei se que idosos são esses, quais são esses velhos, certo? Mas com certeza alguém que presenciou o templo antes, com certeza era ainda criança, e agora já velhos eles choram e lamentam, certo? Mas não deveriam, porque Deus destruiu por causa de desobediência e transgressão do povo. Então, mesmo se não tivesse sido, deveriam deixar o saudosismo de lado e agora se concentrar na nova ordem das coisas que estavam ali acontecendo
povo sendo restaurado, o templo sendo reconstruído, o altar sendo reafirmado e a fé sendo reacendida entre o povo, ok? De maneira que não discernia o povo as vozes de alegria. Mas muitos, continuando aqui no 12, né? Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. E o 13 diz, de maneira que não se discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro. Tornou-se uníssono. Ou as vozes de alegria talvez tenham abafadas de choro daqueles que estavam saudosos, ok? Mas é interessante que alguns se concentraram no momento, certo? Estavam vivendo ali um momento de restauração. É preciso viver um momento de restauração. E isso que aconteceu aqui com muitos. E jubilaram, não baixinho, mas em alta voz. De sorte que a voz era tão alta, o júbilo era tão alto, que as vozes se ouviam de muito longe, certo? Então, vamos deixar de saudosismo e vamos nos concentrar na atualidade, na nossa vida atual, hoje, agora. Vamos nos concentrar na nossa restauração, vamos nos concentrar na nossa cura, vamos nos concentrar no culto que está acontecendo agora, certo? E vamos louvar, orar, cantar, obedecer agora, fazer agora, sorrir agora e chorar de alegria, não de tristeza, de saudosismo agora, porque este é o momento. Vamos fazer como essas pessoas que jubilaram, não como aquelas que olharam para trás e choraram, esquecendo-se de que o templo foi destruído por causa de desobediência do povo, ok? Muito obrigado, bye bye, logo estaremos de volta com mais um vídeo, tchau, tchau.